Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais um dia, né? Estarmos aqui nessa comunhão, buscando a graça do Pai, buscando entendimento. E hoje nós vamos dar sequência no estudo de Gênesis. E nós vamos, a partir do versículo 15 aqui, estar conversando com os irmãos. O Gênesis 3,15 é dito assim, olha: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, este versículo é o primeiro versículo de promessa da Bíblia, tá, irmãos? Aqui é a primeira promessa da Bíblia, onde Deus ele fala que o descendente da mulher, né, vai ferir a cabeça do descendente da serpente, e o descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Eu já fiz alguns vídeos no nosso canal para falar a respeito de quem é esse descendente da mulher e de quem é esse descendente da serpente. Mas eu vou falar mais uma vez aqui, porque é sempre bom a gente ter o entendimento aberto para o que é a revelação, aquilo que é da vontade da revelação de Deus, a vontade da revelação de Deus. Então, eu disse para os irmãos que o jardim do Éden é a nossa mente, tá? Onde o homem cultiva e toma conta. Então, as decisões nossas, irmãos, aquilo que nós vamos representar, ela acontece primeiro, essas decisões, dentro da nossa mente, tá? Primeiro de tudo, nós tomamos a decisão na mente para depois executar. É um pensamento que chega na nossa mente, que chega nos nossos ouvidos, uma palavra, ou entendimento que chega na mente, é na hora que a gente concebe aquele entendimento que nós vamos gestar. Ou um filho da mulher com o espírito, ou um filho da mulher com a serpente, tá? Esse é o momento da gestação, é o momento em que nós vamos gerar, tá? Para tomar as decisões. Então, o momento em que nós recebemos esse entendimento, esse pensamento, é o momento em que nós vamos gestar esse entendimento, tá? Então, você vê que no versículo 15, Deus ele fala de um filho da mulher e de um filho da serpente, tá? E ambos são formados da mulher. Por que é um filho da serpente e um filho da mulher, e não é um filho do Adão? Entendeu? Por que aqui no versículo não é falado do filho de Adão? Porque só Deus gera filhos espírito, tá, irmão? Só Deus gera espírito. O espírito é gerado por Deus. Mas o filho da mulher e o filho da serpente é algo que é gerado na mente. Se é gerado na mente, é um entendimento, tá, irmãos? É o trabalhar a partir de um entendimento. Então é isso que os irmãos precisam entender. Então, o que acontece? A promessa era o filho da mulher, que é o espírito com a alma, gera um entendimento, tá, irmãos? Esse é o filho da mulher que vai pisar o filho da serpente. O filho da serpente é o filho da alma com a carnalidade. Esse é o filho da serpente, tá? O filho da serpente é quando nós geramos da carne, e o filho da mulher é quando nós geramos do espírito, tá? Isso que nós precisamos entender. Então, o versículo aqui ele é uma promessa para que a gente possa, a partir deste versículo já, irmãos, começar a compreender todas as promessas bíblicas, tá? Tudo aquilo que Deus trabalhou na história, tudo aquilo que Deus trabalhou na linha do tempo, tá? Da revelação, porque tudo agora é baseado nesse alicerce, filho da mulher e filho da serpente. Amém? Então, no versículo de número 16, nós vamos ler assim: a mulher disse, a mulher ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Então, o desejo dela seria para o marido, que o marido nós sabemos que representa aqui o espírito, tá? O desejo da alma é para que o marido domine, tá, irmãos? Esse é o desejo que o marido deve dominar. Então, aquele desejo, aquele ímpeto da carne, né, da alma, que representa a mulher,
é algo que o marido tem que dominar. Então o homem quando ele é espiritual, ele começa a dominar a carne, tá, irmãos? Os desejos da carne, as vontades da carne, os entendimentos da carne. Então isso é para o marido dominar. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à alma ou à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então todo homem, tá, irmãos? Todo homem, ele foi feito do pó e ao pó ele vai retornar, ele vai voltar, tá? E até que isso aconteça, então no versículo 19 você vai vendo que o homem tem que trabalhar pelo seu sustento, tá? O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então a Eva, ela é a mãe de toda a humanidade. O que é a Eva para nós aqui por enquanto, tá, irmãos? Aqui a gente está falando da Eva no sentido dela ser a alma do homem, tá? Ainda nós estamos falando da Eva como a alma do homem. Em breve nós vamos estar falando da Eva como a igreja, né? Como a mãe espiritual aqui da criação e como a igreja posteriormente, tá? Então a Eva na história, ela vai evoluindo na história. Ela começa ali na sua formação como a alma, depois ela já representa a mãe da humanidade, depois ela representa a mãe da igreja, que é a mãe igreja, tá? A mãe espiritual dos salvos, tá, irmãos? Daqueles que entenderam em sua mente o que é ser um filho de Deus. Então a Eva, ela vai crescendo na história, ela vai sendo transformada na história de acordo com que o entendimento de Deus vai chegando até nós, ele vai se revelando a nós, tá? Então no versículo 21 nós vamos ler assim: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, eles estavam nus, eles se viram nus, porque as vestes espirituais caíram e eles se viram então na necessidade de se cobrirem do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Então você percebe que somente aqui no capítulo 3, versículo 22, que Deus declara que os homens se tornaram semelhantes a Deus, tá, irmãos? Nós vamos ver que a promessa deles serem iguais a Deus é logo lá na origem, tá? Lá na formação, Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas por que só agora no capítulo 3, versículo 22, que Deus declara: agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós? Lá ele havia feito para ser, aqui eles se tornaram semelhantes. Houve na história um tempo, irmãos, para que o homem crescesse e viesse a se tornar semelhante a Deus. Isso acontece com todos nós. Cada um de nós temos esse tempo de crescimento, tá? Nós fomos gerados para sermos, porém, somente no decorrer da vida nós nos tornaremos, tá, irmãos, semelhantes a Deus, tá? O semelhante a Deus é aquele que tem o entendimento do bem e do mal. Tendo o entendimento do bem e do mal, ele vive da árvore da vida. Esse é semelhante a Deus, porque Deus, conhecendo todas as coisas, o que ele faz? Ele vive o amor, tá? A decisão de Deus é amar. Ele ama todas as pessoas, então ele vive da vida, tá, irmãos? Ele não imputa aos homens o erro dos homens. Ele não imputa a nós, os seres humanos, tá, os nossos erros. Por quê? Porque ele nos ama. Então ele revela para nós o que é a vida a partir dele. É aquilo que ele representa que ele entrega para nós, tá? Então o homem se tornou semelhante a nós aqui agora, por quê? Porque agora o homem tem o conhecimento, eles conhecem o bem e o mal.
Antes do homem conhecer o bem e o mal e tomar a decisão de viver da árvore da vida, eles têm condições de ser ditos, tá? De ser vistos, tá? Como semelhantes a Deus? Não tem, entendeu? Ele só consegue ser visto semelhante a Deus quando ele conhece o bem e o mal e ele decide viver da árvore da vida, tá? Aí ele é semelhante a Deus. Porque se houvesse para o homem só a condição dele viver da árvore da vida, ele seria um escravo da árvore da vida. Ele não seria semelhante a Deus. Mas Deus não apresentou para nós só a condição para nós vivermos da vida, da árvore da vida. Ele apresenta a condição da árvore da vida lá nos primórdios, tá, irmãos? Ainda muito rudimentar. O homem está começando a sua formação, ele não tem o entendimento, ele não tem essa capacidade de compreensão daquilo que é o viver da árvore da vida, mas em um breve espaço de tempo, esse homem então é colocado diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por muito tempo agora o homem vive desse conhecimento do bem e do mal, para que lá na frente, só lá na frente, na história, eu estou colocando o homem na história, lá na frente é apresentado novamente para o homem, agora com o homem com mais capacidade de entender, com mais capacidade de compreensão, com mais capacidade de revelação, é apresentado novamente para ele o que? A vida. A árvore da vida é mostrada de novo, tá, para ele. Porque agora ele aprendeu sobre a árvore da vida na origem, mas ele perdeu esse contato com a árvore da vida e viveu da árvore do conhecimento do bem e do mal por muito tempo. Mas agora eu apresento para ele novamente a árvore da vida, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? Como eu sempre disse, eu sempre coloco essa comparação. Quando você tem um cachorro muito feroz, irmão, ele está comendo um osso ali, você consegue tirar um osso desse cachorro? Não. Então como que você faz para tirar o osso desse cachorro? Joga um pedaço de bife. Apresenta uma coisa melhor do que o osso. Ele vai, larga o osso e vai para onde? Para o bife, entendeu? Aí você vai e pega o osso. É assim que Deus basicamente fez conosco. Ele apresenta a árvore da vida, depois de um tempo curto, ele apresenta a árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois de um longo tempo, ele novamente apresenta àqueles que estão vivendo da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele apresenta novamente a árvore da vida, que é a condição que nós temos agora de, na nossa mente, decidirmos qual é o entendimento que nós vamos usar. Nós vamos buscar, nós vamos viver, tá? Qual é o alimento que nós vamos viver. Viver esse entendimento da árvore da vida, irmãos, é viver a salvação, é viver salvo, tá? É uma mente salva, uma mente transformada. Isso não tem a ver com salvação eterna ou perdição eterna, tá, irmãos? Isso aqui é a condição que o homem vai viver, é a condição que ele vai assumir na sua vida, enquanto ele estiver aqui na terra. Ou ele será reinado por um entendimento do que é certo e do que é errado, ou ele vai reinar com um entendimento de vida. Então ele vai ser reinado ou ele vai reinar. Amém? É assim que funciona. Então no versículo 23 nós vamos ler assim: para impedir que isso aconteça, do homem comer da árvore da vida novamente, né? O Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então nós vamos falar até esse versículo aqui nessa primeira parte do vídeo, tá, irmãos? E o que eu quero destacar para os irmãos é a forma com que nós temos cultivado o nosso jardim. Porque há no nosso jardim uma condição de nós gerarmos um filho da serpente ou um filho da mulher com o espírito. O filho da serpente é o filho da carne com a alma, e o filho da mulher é o filho do espírito com a alma, tá, irmãos? São esses dois filhos que foram gerados aqui, nós vamos explicar agora a partir do versículo 4, tá bom? Então eu quero pedir para que vocês que têm acompanhado aqui os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o vídeo, que você deixe o seu joinha,
seu like, seu dislike se você não gostar do vídeo, que você deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Que você acesse as nossas redes sociais, venha participar conosco das nossas conversas. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Nós temos um grupo de conversa que a gente tira as dúvidas toda segunda-feira às 7h30 da noite pelo Skype, toda sexta-feira às 7h30 da noite pelo Skype. Então, nós estamos assim, bem atuantes nas redes sociais para tentar ajudar os irmãos. Então, vocês são bem-vindos. Eu quero agradecer os inscritos do canal, os novos inscritos. O canal está crescendo, porque vocês estão movimentando o canal. Eu agradeço vocês de coração e até o próximo vídeo, em nome dessa graça maravilhosa que nós temos aprendido e apresentado a todos vocês. Amém.